Bora tratar agora de política no Coroatá na TV? Rapaz, já começa o ensaio. Não é nem ensaio, já é campanha mesmo. É porque aqui no Maranhão, os políticos eles não fazem pré-campanha, já vai campanha mesmo. Olha, só para se ter uma ideia, o presidente nacional do União Brasil, o Antônio Rueda, desembarcou na capital, desembarca em São Luís amanhã para oficializar o apoio da Federação União Progressista à pré-candidatura de Orleans Brandão, né, ao governo do Maranhão. O ato deve reunir lideranças de peso do União Brasil e do Progressista, como o deputado federal Pedro Lucas Fernandes e o ministro do Esporte André Fufuca. A visita marca a primeira manifestação pública, sem dúvida nenhuma, da federação no estado em relação à sucessão de Carlos Brandão, que esteve com o presidente do União Brasil em abril deste ano, já alinhando algumas coisas. Nos bastidores também avançam a formação da chapa majoritária. Fufuca está como pré-candidatura aí, né, consolidada para o Senado, enquanto Pedro Lucas avalia a possibilidade de entrar na corrida pela segunda vaga. Mas essa do Pedro Fernandes aí tá difícil, porque já tem um alinhamento com o Everton Rocha, né? Então o candidato só pode ter dois candidatos ao Senado. Vai ser Fufuca e o Everton Rocha, né? Mas ainda tudo tá se montando. A oposição, pro outro lado, tá sonhando com o anúncio do Braide. O prefeito de São Luís até agora não disse nada se vai ser pré-candidato e candidato nas eleições pro governo do estado. Tem muita gente já dizendo, olha, eu vou com o Braide, mas o Braide nunca anunciou nada. E se ele sair da prefeitura de São Luís, ele não vai poder voltar, porque há um processo lá contra ele, né? E o cara tem um fundo, amigo, lá na prefeitura para trabalhar na cidade de mais de 12 bilhões. Aí ele vai disputar uma eleição para o governo do estado, contra a máquina do estado, amigo, vai ser pancada. Mas nas pesquisas ele aparece bem. Ele apareceu até então com 36%, agora caiu. O Orleans subiu demais na pesquisa, chegou a 22,4% na intenção de voto. Então a corrida para o governo do estado está entre os dois. Isso ainda é especulações, porque Braide ainda não disse nada se vai ser candidato ou não. Mas a oposição que está divididazinha. Felipe Camarão é vice do Brandão, mas já é praticamente oposição do grupo Brandão. Ele vai ter que se alinhar, ou ele vai para deputado federal, porque não tem como concorrer pelo PT a disputar o governo do estado. Porque como é que vai disputar um governo do estado, né, sem grupo? Não tem. Todo mundo tá saindo da base do Camarão para ir para a base do Orleans Brandão, né? Pro outro lado tem aí o ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, Laésio Bonfim, que ainda tá naquela cola de bolsonarismo, aquele negócio todo. E falando em bolsonarismo, não pega bem. Agora todo mundo tá se distanciando do Bolsonaro com essas tarifas que o Trump deu. Você já viu na pesquisa Quert, que outro dia divulgou a popularidade do Lula lá embaixo? Pois é, o Lula subiu 7 pontos. Em 4 dias o Lula subiu 7 pontos. Não é coisa que... Tá lá no G1 da Globo lá, vai lá ver a pesquisa Quert, que também pesquisou se a eleição fosse hoje, o Lula venceria em primeiro turno de todo mundo. A pesquisa Quert apontou isso hoje. Isso por causa do tarifaço lá que o Trump tá dando. Eu acho que foi a maior ajuda que o Lula precisava nesse momento, foi esse tarifaço. E para acabar de lascar ainda mais a situação por lado da oposição, até outro dia tava todos os bolsonaristas deputados contra o Lula, que o Lula vai taxar o Pix, que o Pix é nosso, aquele negócio tá lá. Agora o Trump quer derrubar o Pix do Brasil. E aí, como é que vai ficar a situação? Um tiro que foi dado no escuro contra o Lula e que acertou eles de volta. E o Lula tá crescendo na opinião pública, né, na popularidade. Tá aí, as pesquisas que foram divulgadas de ontem para hoje já mostra isso. E não é bom pro Laésio Bonfim, aqui no Maranhão, esse tipo de coisa, né? Ele levantar a bandeira do bolsonarismo nesse momento. Tá difícil para ele, né? Porque ninguém tá com um grupo pequeno, né? Tem que se alinhar aí na tentativa do Braide, né? Para formar essa chapa pesada na oposição. Que se a oposição ao governo do estado não se aliar, não vai ter aquela disputa como todo mundo pensava. Vai ser difícil, não. O Orleans Brandão tá aí, por cima da carne seca. É, amigo, muita água vai rolar por baixo da ponte nessa corrida ao governo do estado e nós vamos acompanhar tudinho.